abrindo as portas do conhecimento para ensinar com excelência. Você já sentiu vontade de comer algo assim, que olhou uma fruta, um doce, ou mesmo um prato, uma comida, e falou: isso deve ser muito gostoso", e quando foi comer era horrível, azedo, amargo, ai, picante. Comigo já aconteceu isso. Eu estava perdendo a visão, então o olho esquerdo enxergava tudo como se tivesse tudo com ondinhos, assim, eu não estava mais enxergando direito, e do direito eu já tinha perdido. E uma pessoa me convidou para almoçar com ela no restaurante, que queria conversar, e eu olhei assim, vi algo, parecia bonito, falei, deve ser gostoso, né? Carne, alguma coisa. Coloquei no prato, quando a gente foi comer, sentei, falei, ai, que negócio horrível, amargo. Ela falou assim, por que que você pegou jiló? Você odeia jiló? Eu falei, ai, não acredito. E aí, evangelista de crianças, tudo bem com vocês? Shalom Adonai! Hoje continuaremos no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E eu vou pedir para o meu esposo, o pastor Geraldo, ler para a gente Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao 30, e vou pedir para você abrir a sua Bíblia e ler juntamente com a gente. Mostrando itens 484 assim está escrito na palavra de Deus. E Yeshua lhes contou outra parábola. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Porém, enquanto as pessoas dormiam, seu inimigo veio e semeou ervas daninhas no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo brotou e formou espigas, as ervas daninhas também apareceram. Os servos do dono do campo se dirigiram a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde vieram as ervas daninhas? E ele respondeu: Um inimigo fez isso. Os servos lhes perguntaram: O senhor quer que as arranquemos? Ele respondeu: Não, porque ao arrancar as ervas daninhas, vocês poderão tirar um pouco do trigo com elas. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direis aos encarregados da colheita que juntem tudo, primeiro as ervas daninhas, e as amarrem em feixes para serem queimadas. Depois juntem o trigo e o guardem no meu celeiro. Glória a Deus. Essa é a versão da Bíblia? Bíblia judaica completa. Obrigado, pastor Geraldo. Interessante. Eu pedi para o pastor ler na versão judaica completa, porque aí ela já fala exatamente o que é o joio. É interessante esse capítulo 13 de Mateus, nós vamos falar sobre ele todinho, mas hoje de partes em partes. Nós já falamos sobre a parábola do semeador, agora vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo, depois tem o grão de mostarda, o fermento. E essas 4 parábolas, Jesus falou para a multidão. Jesus saiu lá de onde ele estava, da casa, sentou ali à beira do mar da Galileia e juntava uma grande multidão para ouvir Jesus. E naquela época, e principalmente ali, era muito natural para eles compreender o que se falasse da agricultura. Lembra? O semeador da parábola do semeador, Jesus, lançou a mesma semente. Ali só fala da boa semente, mas uma caiu à beira do caminho, o passarinho comeu, outra foi sufocada por espinhos. E hoje nós iremos falar de 2 sementes diferentes. Eu confesso para vocês, meu coração está acelerado, porque é uma responsabilidade muito grande eu estar aqui falando com vocês para refletirmos da palavra de Deus. É muita responsabilidade. Mesmo que nós não estejamos frente a frente um com o outro, nós estamos aqui por esta rede social, WhatsApp, falando e comentando sobre a Bíblia. E depois, lá no final do capítulo 13, tem mais 3 parábolas
que Jesus vai falar em particular com seus discípulos. E olhe para isto. O semeador semeou a boa semente. Este semeador da parábola é o próprio Jesus. A boa semente somos nós, os justos, os que estão caminhando para o céu, eu e você. Mas aí diz que à noite, enquanto dormiam, veio o inimigo. E quem é este inimigo? O inimigo das nossas almas, o próprio diabo, Satanás, o acusador. E semeou ervas daninhas. Nas nossas traduções está escrito joio. E os servos falam para o Senhor, né? Mas como que aconteceu isso? Foi de noite, foi o inimigo. Quer que a gente arranque? E Jesus fala para eles que não. Então a gente vê nessa parábola, o campo é o mundo. O campo é o mundo. O semeador é Jesus. As boas sementes somos nós. E os infiéis, os falsos, são o joio. E os servos do dono do campo são os anjos. E é interessante, você que está me ouvindo, você já ouviu falar da palavra de Deus, já tem esta semente plantada no seu coração, serve a Jesus, trabalha para o reino, é justo, fiel, comprometido, resgatado, remido pelo sangue do Cordeiro. Mas o inimigo plantou a erva daninha, o joio. Aí eu não quero nem comentar sobre o que acontece no mundo, que é notório. A gente não precisa ficar falando de todas as coisas e práticas que são erradas, que o Senhor condena, que o Espírito Santo fica entristecido. Mas eu quero falar aqui de um joio que cresce dentro da igreja. É interessante que, enquanto ele está ali apenas como folha, ele é muito parecido com o trigo, muito parecido. Só que o joio, nele, tem um purgão que é tóxico. E eu fui pesquisar. Esse purgão que tem no joio, ele dá náusea, dá tontura, é terrível. Se ele for misturado com o trigo e vir na farinha, vai dar intoxicação, pode acontecer várias coisas. E o que acontece atualmente que nós vemos? O evangelho sendo modificado. O evangelho, em muitos lugares, não é mais uma palavra de confronto, de verdade, de justiça, mas vão modificando a palavra, a Bíblia, as regras, como convém, como agrada. São invenções, modismos, heresias. Quantas coisas a gente tem notado, tem visto, tem ouvido. Ai, Senhor, que a gente sabe que não condiz com a palavra, com as santas escrituras. Esta é a semente da erva daninha. E nós, como evangelistas de crianças que somos, temos que cuidar em preservar a boa semente. A boa semente. A semente da verdade, da justiça, do amor ao próximo, de amar a Deus sobre todas as coisas, ler a palavra, orar, se santificar. Nós não podemos ser erva daninha dentro da igreja. Tia Pati, que pesado. Eu tremo e temo perante esta palavra,
Porque muitas vezes vamos nos deixando influenciar pelo joio. Ai, o culto passou 10 minutos. Eu já sentei perto de uma pessoa que ela fala assim: ai, pastor, começa logo o culto. Ai, mas vai cantar outro hino. Nossa, já passou 10 minutos, fica o culto inteiro reclamando. O culto inteiro reclamando. Eu dá vontade de virar e falar assim: ô, querida, faz favor, fique em casa, porque não aproveita. E uma pessoa que estava sentada próximo a mim virou e começou a falar com ela: verdade, né? Olha, já é 9h10, bebê, bebê. Então, o joio contamina. O joio contamina. Muitas vezes, o joio pode até matar o trigo. O joio vem com modinhas. Olha, eu te dou um conselho neste momento. Sempre que você for louvar com as crianças, trazer uma palavra, vai pesquisar, principalmente os louvores, vai pesquisar quem escreveu, se é joio ou se é trigo. Tia Pati, você acha que joio vai escrever hino? Escreve. Escreve, e tem muitas igrejas cantando hino escrito por joio. Joio, joio, joio. Eva Daninha. Mas aí faz porque é bonitinho, porque é gospel, vai dar likes, todo mundo vai ouvir, todo mundo vai cantar. E é muito triste. É muito triste. Tem um que muitas igrejas cantam que diz aquele assim: aleluia, aleluia. Ele escreveu essa letra em inglês para zombar dos crentes. Você sabia? E a gente canta, acha espiritual. Mas também o dono do campo fala para os seus servos que não é para tirar o joio, porque pode prejudicar o trigo, pode matar o trigo, pode arrancar o trigo junto. Então, olha um conselho para nós. Conselho não, ordem do dono do campo, que é Deus, dono da seara. Não julgue. Você não consegue distinguir o que é joio, o que é trigo. Eu não consigo distinguir o que é joio, o que é trigo, só olhando, só vendo ele crescer ali. Então, nós precisamos pedir ao Espírito Santo discernimento. É um dom. Discernimento de espírito. Pedir a proteção dele a cada dia, a cada momento. Ore, busque ao Senhor, leia a Bíblia. A Bíblia não contém erros, a Bíblia não cai em contradição. Ela é viva, eficaz, pura, verdadeira. E muitas vezes a gente fica preocupado: olha, eu acho que aquele ali é joio, o pastor devia tirar. Ah, não, o pastor não pode dar cargo para ela, não. É joio, é joio. Mas enquanto não chegar o dia da ceifa, o dia da colheita, que aí sim será totalmente separado o joio do trigo. As sementes boas, que somos nós, aleluia, serão separadas de um lado. E o joio, a erva daninha, separado, amarrados em feixes e lançados no fogo para serem queimados. Meu Senhor amado, eu não quero ser lançada no fogo, queimada. Não quero ser joio. Eu quero estar ali no feixe de trigo que será guardado no celeiro do dono do campo. É o céu, é a eternidade que nos aguarda. E que neste momento, que ainda não chegou o grande dia da colheita, você ainda tem tempo. Você ainda tem a oportunidade de pedir para o Senhor, dono do campo,
te perdoar, mudar a sua história. Você precisa se arrepender. Você precisa se prostrar, se derramar diante do dono do campo, diante desse semeador que é Jesus. Aleluia. Faça uma oração confessionária. Uma oração confessando os seus pecados. Aquela oração que você se derrama perante Ele. Aquela oração que você abre o seu coração, se derrama, se derrama. Conta para Ele tudo que está te amargurando, tudo aquilo que está te tornando amarga, improdutiva, oco por dentro. Isso é o inimigo, porque o nosso coração também é um campo, a nossa mente também é um campo. Não deixe o joio crescer e prejudicar o trigo. O joio é oco por dentro. O joio não tem sementes. O joio só traz danos. Somente danos. É o mal. É o trabalho dele. Você acha que Satanás, que já era um querubim ungido, conhece o céu, conhece Deus, conhece tudo que tem preparado para nós. Você acha mesmo que ele vai ficar perdendo tempo? Que ele vai ficar brincando? Não. Ele quer mais do que você perca tudo, que você jogue tudo para o alto, que você largue mão de servir a Jesus, que você largue o seu ministério, que você abandone tudo que você faz. É o que ele quer, é o trabalho dele. E olha, ele é convincente, porque lá na Bíblia diz que 1/3 dos anjos foram lançados com ele. Pensa, de cada 3 ser celestial, um foi lançado com ele. Ele não está para brincadeira, não. E muitas vezes nós ficamos brincando de ser crentes, brincando de servir a Deus, brincando de fazer as coisas. O Senhor quer excelência. O Senhor quer excelência em tudo que fazemos, em tudo que colocamos nossas mãos. Nós tivemos uma semana passada onde foi tratado a procrastinação. Você ouviu todos os áudios? Falou com você? Fala com a gente sempre. E não é assim? Às vezes a gente vai trabalhar e fica lá no celular. Se o patrão pegar, você vai levar uma advertência verbal, outra. Pode até ser demitido. Mas e com Deus? Porque Ele não está aqui na nossa frente, visível. A gente pode fazer as coisas de qualquer jeito? Não. Com Ele é mais sério. Porque no dia da colheita, o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. A erva daninha vai ser lançada no fogo. Eu não quero ser erva daninha. Eu quero ser trigo, frutificar. Frutificar. É para isso que você é chamado, para frutificar. Espírito Santo, toque no seu coração. Fale com você mais profundo, porque aqui não temos tempo para falar muito. Mas que neste momento você seja confrontado. Pare e se pergunte: que tipo de semente você é? Que tipo de semente está
crescendo dentro do seu coração? Que tipo de semente está crescendo na sua mente? Tome cuidado. Nosso tempo está findando. Está findando. Olha os sinais. Olha o que está acontecendo no mundo. Jesus está voltando. E ele só levará para o seu grande celeiro o trigo. Adonai te abençoe. Amo vocês. Beijos da tia Pati.